que a mecânica quântica, então, é um pedaço da física, um dos pilares, digamos assim, da física moderna, da física atual, que ele começa mais ou menos aí por 1900. Então, aproximadamente em 1900, os físicos perceberam que, para entender certos fenômenos que têm a ver com a emissão de luz, ou a emissão de calor, a emissão eletromagnética de maneira geral, eles precisavam, de alguma forma, de uma hipótese que era curiosa, bastante estranha, não muito usual para a época, de que a emissão ou a transmissão se dava em múltiplos de uma pequena quantidade. Então, você não poderia emitir luz, por exemplo, de qualquer maneira, mas você, para emitir luz, deveria emitir em pequenos múltiplos de uma quantidade básica. E essa quantidade básica, digamos assim, esse númerozinho mágico, era um número H. Eu vou contando pequenas mentirinhas, mas as mentiras não são muito grandes. Mas esse número, então, basicamente, seria a menor quantidade, por assim dizer, que eu poderia emitir ou absorver energia, a energia, pelo menos, eletromagnética. Esse número acabou virando chamado de constante de Planck, porque o físico que introduziu esse pequeno número era justamente um cara chamado Max Planck. E, então, começou a surgir uma nova teoria da luz, né, nesse momento. Os físicos eles usaram essa hipótese curiosa do Planck, mas o próprio Planck era um físico bastante tradicional que não entendia exatamente todas as implicações da hipótese que ele havia feito. Então, os físicos, aos poucos, começaram a entender melhor como utilizar essa hipótese, em quais situações isso aparecia, em quais não aparecia. E foi ficando muito claro ao longo da década seguinte, nos anos 10 do século XX, que a utilização dessa constante e desse fenômeno de você ter coisas quantizadas, ou seja, múltiplos de alguém, era um fenômeno que era importante para a descrição, por exemplo, dos modelos atômicos, né, para a descrição dos modelos do átomo de hidrogênio, átomo de hélio e outros átomos, a emissão de luz que os átomos têm. Quando você aquece um átomo, um gás, por exemplo, de hidrogênio, você aquece, ele emite certas frequências, ele emite luz de certas cores, e entender exatamente que cores eram essas é algo que também tinha a ver com essa constante. Então, aos poucos, foi começando a ficar muito claro. Vocês certamente ouviram falar também que o Einstein explicou uma coisa chamada efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é quando você tem um certo metal, você faz a luz incidir nesse metal e você gera uma corrente elétrica a partir disso. Então, isso significa, basicamente, que existem elétrons que estão lá caminhando pelo seu metal e que, de repente, recebem a luz e começam a andar, digamos assim, numa certa direção, grosso modo falando, e isso é o que é uma corrente elétrica, né? Então, foi começando a ficar claro para os físicos que usar essas hipóteses, usar essa ideia da quantização e essa constante mágica era algo importante na descrição da natureza, mas ainda não existia exatamente o que se chama de uma mecânica quântica, ou seja, eles usavam isso para explicar algumas coisas, mas sempre de uma maneira heurística, uma maneira inspirada no experimento. Então, demorou um tempo, até que mais ou menos na década de 20, finalmente, vai surgir algo que efetivamente pode ser chamado de mecânica quântica. Ou seja, como a gente criar uma nova versão da mecânica, existia aquela versão da mecânica que vinha desde o Newton, que tinha sido reformulada matematicamente pelo Lagrange, depois pelo Hamilton, mas que basicamente era a mesma mecânica de Newton, que imperava na física por 200 anos. E os físicos, então, nos anos 20, começaram a entender como fabricar a nova mecânica, que, por exemplo, serviria para entender como é que um elétron se comporta em volta do núcleo de um átomo. Tá? Qual é a mecânica que se usa para fazer isso? É a mecânica quântica. Então, essa é uma teoria que surge aí pelos anos 20. Ela não é obra de uma só pessoa. Ela juntou os esforços de físicos geniais como Heisenberg, outro cara que é o Schrödinger, outro cara que é o Dirac, um outro cara chamado Max Born. Então, foi uma junção de esforços de diversos físicos, todos eles de altíssimo nível, que acabou colocando de pé o que é uma mecânica quântica. Então, o que é curioso, que fazendo um pequeno, assim, olhando muito grosso modo, o que era uma mecânica clássica? Uma mecânica clássica, você tem uma partícula que se movimenta e que, basicamente, a gente pode descrever em termos de posição e a velocidade. E a velocidade, no fundo, se você conhece a função que te dá a posição ao longo do tempo, você sabe, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, você tem equações, basicamente a equação de Newton, ela é uma equação que envolve uma derivada segunda da sua posição, e isso é igual à força. Alguém vai querer me lembrar que tem uma massa aqui também, né? Então, é verdade, tem.
Então, a gente tem uma força desse lado, e isso aqui é a massa vezes a aceleração. Então, isso era a equação básica de Newton, e se a gente conhece, então, posição e velocidade inicial, a gente seria capaz de prever a trajetória de uma partícula. Então, isso era a mecânica clássica. Então, agora, como é que você, conhecendo a mecânica clássica, sabendo, por exemplo, como é que se movimenta uma partícula em função de uma força, né? Essa aqui seria a maneira do Newton resolver o problema. Como é que seria a maneira se a gente faz isso na mecânica quântica, nessa nova mecânica, que era a mecânica que estava ficando bem claro que tinha que ser utilizada para descrever, por exemplo, o que acontece com átomos. Porque se você tentava aplicar para átomos, para elétrons em torno de um átomo, a mecânica usual, o eletromagnetismo usuais, você chegava a coisas que claramente estavam erradas. Tá? Um pequeno exemplo é a situação de se você pegar um elétron orbitando em torno de um núcleo, em torno de um próton, esse elétron, pela mecânica clássica, enquanto ele está dando voltas, ele está girando, ele tem uma aceleração. E essa aceleração, que é a aceleração centrípeta, todo corpo acelerado, toda carga elétrica acelerada, ela emite radiação. Então, esse elétron deveria começar a emitir radiação, pela teoria clássica. Se ele emite radiação, ele começa a perder energia e começa a espiralar para dentro. E até que ele vai e termina colidindo com o núcleo. Tá? E isso acontece num intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Eu, nesse momento, não me lembro do número, mas é um número que, sei lá, em muito menos que 1 milissegundo, a matéria colapsaria. Bom, obviamente, como nenhum de nós está colapsando, então significa dizer que essa explicação aplicada a um átomo está ruim. Tá? Então, era necessário ter uma mecânica que não fizesse esse colapso. Então, nos anos 20, as pessoas começaram a perceber como é que essa era a mecânica, como seria essa teoria. E uma coisa que é interessante é o seguinte, essa equação aqui, esse tipo de equação que é a equação do Newton, dependendo de como é essa força, isso aqui basicamente pode ser um sistema, uma equação diferencial ordinária não linear. Porque se essa força aqui ela não precisa depender linearmente do x, pode depender do x de maneiras bem complicadas. Então, a teoria do Newton, ela pode gerar equações diferenciais ordinárias bem sofisticadas, tá? Tipicamente equações não lineares, dependendo da escolha do f, e isso acabou entrando no século XX, né, para tentar entender melhor como é que certos sistemas não lineares se comportam, que acabou chegando toda a teoria de sistemas dinâmicos, o que chama às vezes de fenômenos caóticos e tudo isso. Né? Então, um comportamento desse tipo pode ser bastante sofisticado. Por outro lado, de maneira surpreendente, a mecânica quântica, embora tenha um lado filosófico às vezes um pouco exótico, enfim, talvez exótico, talvez um pouco surpreendente para quem não está acostumado, a mecânica quântica se baseia em equações que são essencialmente equações lineares. Tá? Então, num certo sentido, falando assim, matematicamente, a mecânica quântica ela é mais simples do que a mecânica clássica, num certo sentido. Mas tem algumas questões de interpretação que são um pouco mais desconfortáveis. Então, eu, naturalmente, não sou nenhum especialista em interpretações da mecânica quântica, tem pessoas que são filósofos profissionais desse tipo de coisa, eu não tenho nenhuma pretensão quanto a isso. Então, nos momentos que a gente tiver que fazer algumas interpretações, eu vou ser absurdamente pragmático, eu vou tentar mostrar algumas equações e vou tentar dizer como é que a gente interpreta essas equações de uma maneira muito prática, muito concreta. Tá? Mas eu já digo para quem tiver interesse que é possível se enfronhar em interpretações bem mais sofisticadas da mecânica quântica e ler coisas bem, realmente, às vezes mais exóticas ainda, eu vou tentar ser pragmático. Mas ser pragmático significa aceitar basicamente uma coisa que eu já vou mencionar agora, um fato que, por exemplo, o Einstein não aceitou aparentemente a vida toda, que é o fato de que, eventualmente, um fenômeno quântico, ele tem, de maneira intrínseca, uma probabilidade associada. Então, ao contrário daquela velha mecânica do Newton, na qual o conhecimento preciso da posição e velocidade no instante permite uma previsão perfeita do que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 30 minutos, 40 minutos, na mecânica quântica, em princípio, o conhecimento de um estado num dado momento garante para você apenas o conhecimento de como é que as probabilidades de você obter certos resultados vão evoluir. Então, você não consegue dizer onde as coisas vão exatamente estar daqui a 10 minutos, mas eu consigo dizer que tem uma grande probabilidade delas estarem aqui, ou estarem ali, ou